Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e vamos estudar essa passagem. O Senhor Jesus acalmando uma tempestade. Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o último versículo, que é o versículo de número 41. Marcos 4, 41. Diz-nos assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Assentai-vos. Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero estudar com vocês essa história desse milagre que o Senhor Jesus operara. Interessante que nos evangelhos, começando de Mateus e terminando em João, nós temos 9 ocorrências que envolveram a natureza. Quando você estuda os 4 evangelhos, você vai perceber por 9 vezes a natureza agindo. E das 9 ocorrências que nós temos nos evangelhos, 8 são tempestades ou a natureza em si se manifestando. Mas a natureza não se manifestou. Essa tempestade, biblicamente, pelo grego, ela foi uma tempestade produzida por Satanás. É interessante que essa história que Jesus acalma a tempestade, ela também foi escrita por Mateus no capítulo 8, também foi registrado por Lucas no capítulo 8 e Marcos no capítulo 4. Então nós temos aqui uma história que chamou tanto a atenção das pessoas, que dos 4 evangelistas, 3 registraram essa história. Mateus registrou porque ele estava naquele dia lá, sendo discípulo de Jesus, ele estava dentro do barco. Quando Marcos registrou essa história, ele não estava lá no barco, mas ele ouviu de alguém que estava no barco, que era Pedro. Pedro estava lá e contou para Marcos. Lucas, ele registra, mas não estava, mas através das suas pesquisas, ele percebeu que deveria registrar esse grande acontecimento. Ora, quando Mateus escreve, ele escreve para os judeus. Quando Marcos escreve, ele escreve para os romanos. Quando Lucas escreve, ele escreve para os gregos. E eu poderia olhar esse texto na visão mateana, ou seja, de Mateus ou de Lucas, mas eu gosto muito da visão de Marcos. Primeiro que nós temos aqui o primeiro evangelho que foi escrito. É bem verdade que nas nossas Bíblias o primeiro evangelho que aparece é o de Mateus, é a ordem cronológica, mas na ordem da escrita, o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último, no ano 90, o evangelho de João. E quando Marcos escreveu esse evangelho, ele escreveu para os romanos. É por isso que o evangelho de Marcos não tem uma introdução e não tem uma conclusão, porque os romanos, eles quando liam um texto ou um livro, eles não queriam uma história pequena ou uma história, mas eles gostam de uma história que envolva ação. Marcos, sabendo disso, é por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho da ação. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o verbo que mais aparece no evangelho de Marcos, no grego, é o verbo eutus, que a tradução é logo em português. Ou seja, o verbo que mais aparece no evangelho de Marcos é logo. Logo Jesus subiu, logo Jesus desceu, logo Jesus curou, logo Jesus deu vista aos cegos, logo Jesus multiplicou. Se tu não der glória a Deus, nós vamos ficar no logo aqui. Logo Jesus desce, logo ele sobe, logo ele ressuscita. É um evangelho rápido. Ele sempre está agindo. No evangelho de Marcos, Jesus não para. O único momento que ele está parado é esse,
que nós vamos olhar. Um outro detalhe que eu quero deixar para os irmãos é que Marcos, ele tem um nome romano e um nome judaico.